Olá, terceiro ano! Ainda falando sobre o tempo, como nós podemos fazer para medi-lo? Nós temos várias expressões, várias formas, vários instrumentos que medem o tempo e inclusive podemos saber por que isso acontece. Observem, por exemplo, esse calendário que a professora trouxe. Ele é um calendário que pode ser construído todos os dias, certo? Então nós podemos marcar a data dependendo do dia em que nós nos encontramos. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos usar a data do mês de junho, que vai ser a festa junina, certo? Então vamos lá, nós vamos usar o calendário porque aqui nós temos os dias da semana, aqui nós temos os meses, tá? Aqui nós temos o ano, aqui nós temos os números para colocar, ele é feito com velcro e a gente coloca ali no lugar certo. E ele também tem, na verdade é uma tabela, ele também tem o tempo, que vai dizer se está ensolarado, se está chuvoso, se está quente, se está frio, se está nublado. E as estações do ano, que são 4, inverno, verão, outono e primavera. Na ordem é verão, outono, inverno e primavera, se a gente quer organizar desde o comecinho do ano. Então, o que nós vamos observar é que a gente pode organizar a nossa semana, o nosso mês, os dias, tudo aquilo que a gente pode fazer construindo dia a dia um calendário. Sabe? Então é bem importante a gente pensar assim. Imagine uma data do mês de junho. Como é que a gente pode fazer? A gente pode organizar colocando no calendário. O calendário nada mais é do que uma tabelinha. E essa tabela a gente organiza conforme o dia que a gente quer. Então eu vou sugerir que a gente marque o mês de junho. Um dia qualquer do mês de junho. Vamos pensar. Que dia da semana nós estamos no mês de junho? Vamos escolher segunda-feira, então eu vou colocar o dia da semana. Que data é essa segunda-feira? O que eu posso pegar? Eu vou pedir ajuda para esse outro calendário aqui. Eu vou pedir de 2021, nós vamos pegar o dia 14, então eu vou colocar o dia 14 aqui, tá? 14. Muito bem. De que mês que nós estamos falando? Nós estamos falando do mês de junho. Então, eu vou lá nos meses do ano e vou colocar o mês de junho no meu calendário. De que ano nós estamos falando? Nós estamos falando deste ano específico, 2021, que poderia ser qualquer outro, mas a gente pode contar e organizar o calendário. 2021. Como está o tempo? Tá? No caso, o tempo está frio, quente. Vamos pensar no mês de junho. Mês de junho, no nordeste do Brasil, é um pouco mais frio. No norte do Brasil é muito quente. No sul do Brasil é muito frio. O Brasil é um país muito grande e dependendo do local onde a gente está, o tempo pode variar, ele pode modificar. Então nós podemos organizar o tempo, eu vou sugerir para vocês. Vamos dizer que está frio, certo? Tempo frio. E que estação do ano fica o mês de junho? Nós estamos falando justamente da entrada do inverno, então nós vamos colocar o inverno aqui. No dia 22 de junho começa o inverno, então a gente vai colocar o mês que essa data é escolhida, certo? Então, apesar de ser inverno no Brasil todo, de nós contarmos inverno, nem sempre o inverno brasileiro ele tem essa regularidade, nem sempre é frio. Dependendo do lugar que a gente vai, pode mudar a temperatura sim, certo? Então nós vamos observar, né, que um calendário pode ser montado, pode ser organizado de diversas formas. Esse aqui é um calendário montado. Aqui a professora tem para mostrar para vocês, por exemplo, um calendário de mesa. O calendário de mesa, ele tem essa forma de prisma, uma forma triangular, e ele vai ser colocado sobre as mesas, tá? Para que a pessoa acompanhe mês a mês os dias. Então aqui aparecem os dias da semana em cima e os dias do mês na coluna.
Lembrando que sempre a gente está organizando em forma de tabela, né? E aí, o que é que a tarefa de hoje pede pra gente? Vamos então tirar o calendário daqui e a gente já vai construir outro, certo? Vamos lá. Vamos já construir outro calendário. O que vocês vão fazer, tá? Nós vamos então construir o calendário do mês de junho, no mês de junho especialmente. O que eu faço? Ali vocês já têm uma tabela pronta, certo? O que eu preciso? Se eu vou falar só do mês, tá? Então, pode ser desse ano, do ano que vem, mas eu vou pegar um exemplo de um ano específico, vou pegar o mês de junho de 2020. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a estrutura do calendário, eu vou fazer uma forma de tabela. Lembrando que tabela tem colunas e tem linhas. E aqui eu vou colocar em cima os dias da semana. Então, eu vou organizar meu calendário colocando os dias da semana. Então, a semana, ela não começa na segunda-feira. Uma semana começa sempre no domingo. Então, o primeiro dia que eu vou colocar no meu calendário é domingo. Vou colocar assim. Muito bem, aqui no calendário de vocês também está domingo. Aí, o primeiro dia, aliás, o segundo dia da semana é segunda-feira, por isso ela tem esse nome. Ela usa o numeral ordinal. Então, segunda-feira, a gente vai pôr aqui só segunda, tá? Aí, qual é o outro dia da semana que vem por terceiro? Então, domingo é o primeiro dia, segunda, segundo dia. Terça-feira, eu vou colocar o terça-feira lá, certo? Depois de terça-feira vem, naturalmente, quarta-feira. Depois vem quinta-feira. Aí vem sexta-feira. E por último, vem sábado. O sábado é o 7º dia da semana, porque a nossa semana começa no domingo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, certo? Uma semana tem 7 dias. Só que agora eu tenho os dias da semana do mês de junho e agora eu tenho que colocar nesta coluna os dias do mês. Então, que dias do mês a gente tem em 2021? Vou colocar o título, vou colocar em vermelho para a gente prestar bastante atenção, que eu vou fazer o calendário de 2021. Muito bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho que pegar uma informação muito importante. Qual é o primeiro dia do mês de junho? Eu vou consultar o meu calendário e vou entender, né? Que nós temos o seguinte: no mês de junho, ele começa, o primeiro dia do mês de junho, começa na terça-feira, dia 1º. Então, eu vou preencher o meu calendário e vou colocar aqui, terça-feira, 1 de junho. E agora eu posso seguir colocando todos os outros dias. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o dia 6 cai num domingo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O dia 13 de junho cairá em outro domingo. Então, vamos colocar no lugar certo. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e vamos continuar. Nós temos o dia 19 e depois do 19 vem o dia 20, que vai cair em junho também. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Depois do dia 26, eu preciso lembrar quantos dias tem o mês de junho. O mês de junho, pessoal, ele tem 30 dias, sabe? Então, nós vamos fechar aqui bonitinho, terminar nossa tabela.
Cada linha dessa tabela é uma semana e a gente vai organizar então agora os últimos dias. 26, 27 de junho cairá num domingo. 27, 28, 29, 30. Então, sabendo que o mês de junho tem 30 dias, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora separar semana a semana. Então, o mês de junho começa numa terça-feira, que é o dia da semana, e ele começa o dia do mês no dia 1º. E ele termina numa quarta-feira, que é o dia 30, porque eu sei que ele tem 30 dias. Então, vamos separar as semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana. Então, aqui eu tenho as semanas, tá? Então, primeira, segunda semana, terceira semana, quarta semana e quinta semana. Muito bem, nós temos o calendário e a partir das datas que nós colocamos aqui, neste calendário, nós vamos responder as perguntas. Então, muita atenção para as perguntas. O que nós temos aqui? Neste ano de 2021, que dia da semana será 17 de junho? Vamos olhar no calendário. 17 de junho será numa quinta-feira. Quinta-feira, vamos escolher aqui, vamos marcar. Dia de semana será quinta-feira, certo? Dia 17, que é o dia que está marcada a festa junina, vai acontecer na quinta-feira, certo? Agora, no ano que vem, o dia 17 de junho cairá no mesmo dia da semana? O que vocês acham? Vamos consultar um calendário? Eu acho que não vai cair. Pode acontecer, mas não é possível nesse caso. Então, nós podemos achar o ano de 2022 no calendário e aí nós podemos procurar. Dia 17 de junho vai cair numa sexta-feira, exatamente um dia depois do ano de 2021. Então, os calendários são muito úteis para organizar a vida da gente. Sobretudo se você quer saber o dia do seu aniversário. No ano de 2021, o seu aniversário irá em tal dia da semana. No ano de 2022, em tal dia. E no ano de 2020? E no ano de 2019? Que dia da semana foi o seu aniversário? Você pode pesquisar tudo isso, organizando um calendário. Há várias maneiras de indicar uma data. Observe. 17/6/2019. Por exemplo, aqui, em vez de colocar barras, na segunda opção eu coloco 17/6/2019, mas eu coloco hífen. Aqui eu coloco barras e coloco o ano só o final. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o ano inteirinho, 2019. Aqui eu registro 17/6/19. Nós sabemos que o ano é 2019. Aqui, 17/6/19 com hífen. E agora nós temos 17/6/2019 com barras. Então aqui está a forma igual. Só que o que eu não pus aqui foi o 0 na frente do 6. E não está errado, porque nós sabemos que o mês 6 é o mês de junho. Vamos contar os meses do ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 12 meses do ano, então o 6 está na sexta posição. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho é o mês 6. Então nós vamos saber que a gente pode se organizar. Em que essas formas de registro se assemelham? Tá? Por que elas são semelhantes? Porque nós separamos o dia do mês e do ano. Nós estamos separando na hora de registrar, de forma que a gente consiga dar todas as indicações para a pessoa, certo? Nós podemos ler ou escrever de qualquer forma que seja comum a todas as pessoas. E em que elas se diferenciam? Vocês podem observar que elas se diferenciam no hífen ou na barra. Então, pessoal, muita atenção para os calendários.
caprichem, leiam e prestem atenção. E vocês ficam com a missão de procurar a data do seu aniversário no ano de 2022. Quando ela acontecerá? Que dia da semana vai ser seu aniversário? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.